Olá, pessoal, boa noite. Aqui é a Bárbara. Bom, a gente está com duas salas abertas nesse momento. Eu coloquei o aviso ali. Então, os adolescentes estão agora participando de uma discussão literária sobre o mito grego com a professora Mariana Braga, na outra sala do Zoom. E nós aqui temos a alegria, né, de ter uma conversa agora, né, entre mães, entre pais. E eu quero apresentar a vocês a Mariana Citelli, talvez vocês já conheçam lá no Instagram. A Mariana, deixa eu só tirar aqui o som para a gente não ficar... A Mariana, ela é mãe de 7 filhos, está nessa jornada aí da educação domiciliar já há 12 anos e tem ajudado mães, né, famílias, né, de uma forma geral, a trilharem esse caminho de uma forma mais harmoniosa, mais equilibrada. E pessoal, vou só pedir para vocês para a gente procurar manter o microfone fechado nesse primeiro momento. Depois, quando a gente pode abrir no finalzinho, um espaço para dúvidas. E aí, se vocês quiserem abrir o microfone, perguntar, a ideia é que a gente possa realmente ter esse momento de uma troca e aproveitar essa oportunidade, né? Às vezes a gente assiste uma live no Instagram, mas é uma coisa muito passiva, né? Tem a pessoa lá falando e a gente lá... mas aqui a gente pode falar, a gente pode aparecer também, então quem se sentir à vontade pode ligar a sua câmera, para que a gente tenha realmente essa experiência de um encontro, né, de uma conversa, tá bom? Então, vou deixar vocês em excelente companhia. Mariana vai conduzir o momento a partir daqui. E no final eu volto, eu vou compilando as perguntas de vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem colocar lá no chat que eu anoto e depois no final a gente retorna para esse momento de perguntas e respostas, tá bom? Mariana, boas-vindas, bem-vinda. E é com muita gratidão que a gente recebe você. Obrigada por ter reservado esse tempo para estar aqui dividindo a sua experiência com a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bárbara. Tudo bom? Obrigada pelo convite, né? Mais uma vez aí, é uma honra estar participando aí desse evento bem bacana que vocês estão montando. Primeiro, gente, quero me apresentar, né? Que muitas pessoas talvez não me conheçam, né? Eu sou a Mariana Citelli. Nós temos 7 filhos, né? Que vão desde adolescentes eu tenho 3, até uma bebezinha de 2 anos. Nós estamos indo para o nosso 13º ano de homeschooling, então, quando o meu filho mais velho tinha entre 4 e 5 aninhos, foi quando nós começamos, né? Então, a gente já tem aí uma longa caminhada de muito aprendizado, né? E o que eu sempre falo é que no primeiro ano, quando nós decidimos testar, a gente entrou com aquela coisa assim, vamos ver se vai dar certo. E eu falo que cada ano nós estamos nessa mesma tentativa. Cada ano estamos tentando novamente. Então, também quero me apresentar, né, em termos do que eu faço, né? Eu sou mãe homeschooler, primeiro, né, dos 7 filhos, mas eu também trabalho eu de formação, eu sou fisioterapeuta, né? Depois eu fui sempre me aprofundando nos temas familiares, temas de família, né? Então, eu tenho uma pós-graduação em matrimônio e educação familiar. Depois eu fui fazendo essa transição para o coaching familiar, para ajudar nessa dinâmica familiar. Né? Tenho uma especialização em coaching familiar, coaching para adolescentes. E agora eu estou fazendo uma segunda pós em educação parental e inteligência emocional. Então, com o coaching, eu foco em 2 vertentes. Uma é no equilíbrio das mães, né? É o equilíbrio da mãe dentro da maternidade. E a outra, a questão é todo o foco nos adolescentes, o coaching de adolescentes, que ajuda também essa percepção de valores, de propósito, de vida futura, né? Está relacionado também um pouquinho a essa questão da gente ajudá-los a verem, né, quais são os passos a seguir, meio como um teste vocacional. E também faço mentoria para mães homeschoolers, que é para ajudar nessa questão da dinâmica, rotina, como dar conta, né, com 1, 2, muitos filhos. Então, com essa bagagem de mãe homeschooler há 13 anos e dessas formações de famílias que eu já ajudei várias vezes, que eu venho aqui falar com vocês também.
Então, eu também queria trazer para vocês como vai ser a estrutura dessa aula, tá? Essa aula vai ser dividida em 4 partes. Então, como a gente fala na questão dos desafios do homeschooling na adolescência, a primeira parte vai ser um pouquinho a gente trazendo a própria característica da adolescência. Por mais que seja um tema batido, é importante a gente entender quais são essas características. A partir dessas características, a gente vai trazer um pouco dos desafios emocionais dessas características que essa fase traz. E depois a gente vai de forma mais concreta para os desafios do homeschooling nessa fase, né? E depois a gente abre para umas perguntas aí. Então, é curioso, né? Porque, assim, gente, quando começar o homeschooling com crianças pequenas, é de longe realmente muito mais fácil, até pela própria, digamos, docilidade das crianças, elas tendem a aceitar de uma forma muito mais tranquila tudo aquilo que a gente propõe, né? À medida que esse tempo vai passando, né, principalmente essa criança que vai chegando aí a partir dos 7 anos, 8 aninhos, ela começa a ter uma vida racional mais forte, ela começa a entender os porquês e perguntar os porquês, e a gente avança aí para essa fase da adolescência, onde traz umas características próprias que a gente não pode desconsiderar. E é por isso que eu vou estar falando, né? Tudo bem? Então, aqui, né, quando a gente pensa nessa questão da adolescência, né, a gente começa a perceber o quê? Uma maior introspecção dos nossos filhos. Essa introspecção está diretamente relacionada àquela necessidade de intimidade que eles têm, né? Em que sentido? Eu começo a me perceber como um ser diferente do meu pai e da minha mãe, eu começo a questionar o que está à minha volta, porque agora eu já tenho essa maturidade neurológica para perceber consequências, né, causas e efeitos, coerências de pai e de mãe, e a gente entra numa fase onde o que antes era uma atenção centrífuga ali para o núcleo familiar, ela começa a buscar novos horizontes. Isso é uma característica da adolescência, né? Onde só pai e mãe já não bastam por si só, e a gente tem aí uma necessidade de expansão onde eu busco autoridades, referências, amizades fora desse núcleo familiar. Então, a gente tem esse afastamento da família, né? Os pais já não são tão os detentores da verdade nesse sentido, e acontecem essas transformações físicas, né? Os hormônios, a puberdade, as transformações psicológicas, porque eu começo, né, nessa fase, o adolescente começa a ter aquela necessidade de autoaprovação, de autossuficiência, só que não tem maturidade, então já entra toda aí uma questão interna e as próprias emoções, que são, né, a gente pode dizer, como se fosse uma montanha russa. Às vezes a gente tem oscilações muito grandes, muitas variações, em coisas que são relativamente, ou para a gente são relativamente simples ou simplórias. E para eles, às vezes, fazem bastante diferença. Então, essa desconexão dos pais, ela traz essa percepção de si mesma, né? E ao perceber que eu realmente sou um ser independente dos meus pais, eu começo a me questionar quem sou este ser. Então, assim, com mais ou menos relevância, e às vezes no início aí da puberdade, ou um pouquinho mais avançado, isso varia com o tempo, os adolescentes, eles começam a passar por essas transições. Então, a gente tem essas oscilações emocionais, tem essa percepção de quem eu sou, e começa aquela ideia aquela necessidade de um ser que está crescendo, essa necessidade de independência e de autoafirmação, tá? É uma característica que eu vou comentar aqui, que eu percebo, e muitas famílias me procuram em relação a isso, mas não é uma característica que eu vejo, de fato, nas famílias homeschoolers, tá? Mas quando a gente tem essa independência e essa autoafirmação, dependendo da maneira como os pais agem em relação a essa situação, a gente vai ter, então, assim, eu quero independência, eu quero me autoafirmar em algo, e eu tenho ali pais muito autoritários, né? Autoritários no sentido de que vem com aquilo pronto, imposto, e acabou, e não tem conversa, e é dessa forma,
tá? Ou eu tenho essa necessidade de independência, de autoafirmação, e tenho, de repente, pais protecionistas, ou seja, não perceberam que essa criança, que já não é mais criança, que esse filho está crescendo, e, portanto, precisa de algumas outras necessidades que talvez a gente desconsidere, né? Ou a questão do abandono, né? A gente tem a questão dos pais aí, que o abandono está diretamente relacionado à falta de limites, né? Então, não é muito o caso, mas quando a gente tem essas percepções, geralmente traz o quê? A revolta desse filho, né? E aqui, às vezes, a gente vai perceber o quê? Que determinadas coisas que a gente fala já não são aceitas, ou, de repente, a gente não aceita porque a gente quer mostrar de uma outra forma, quer ir um caminho próprio, tá? Mas você fala assim, Mari, mas eu não percebo nada disso nos meus filhos, né? Então, geralmente associado à questão, e eu falo isso por experiência minha, por amigas que têm filhos adolescentes, a gente também entra numa questão, numa fase de um pouco de apatia, né? Parece, às vezes, dá aquela sensação que aquele adolescente, aquela adolescente não vibra com nada do que a gente propõe. Poxa, você quer fazer isso? Daí você vai lá, às vezes, um curso, uma matéria, e aquilo lá é assim, eles acatam, eles recebem por obediência, ou porque são por docilidade, mas às vezes você vê assim, fala, nossa, parece que onde eu coloco, fica. E é um pouco isso, esse padrão que eu tenho percebido mais na questão, quando a gente fala de homeschooling, tá? Então, assim, trazendo um pouco essas características do adolescente, eu quero trazer aqui 3 pontos de percepção de como eles vão se maturando, neurologicamente falando, nessa percepção deles, da casa, da família. Então, assim, a gente tem 3 fases, 3 etapas mais cognitivas do conhecimento do adolescente, onde essa primeira fase aí, no início dessa puberdade, vão ser fortalecidas as habilidades mais racionais. Então, essa capacidade de perceber certo e errado, essa capacidade de avaliar causa-consequência, essa capacidade de trazer esses raciocínios lógicos, trazer coerência, explicar isso, geralmente vem nessa primeira fase. No segundo momento, esse adolescente que está começando a desenvolver essa parte mais racional, ele vai entrar aí com o desenvolvimento dos pensamentos abstratos, tá? E aqui eu não vou definir uma idade específica, por quê? Porque isso depende muito de cada adolescente, de cada família. Mas dentro de uma forma mais global, a gente vê esse desenvolvimento acontecendo. Então, essa segunda fase de desenvolvimento está relacionado a esses conhecimentos abstratos, onde ele vai começar a perguntar, a se questionar de fé, a se questionar de uma força maior de Deus, de uma espiritualidade, valores, amor, essa percepção do amor, de se sentir amado, de se sentir querido, confiança, espiritualidade, que são coisas que não são palpáveis como a parte mais racional, tá? Num terceiro momento, a gente tem aí essa percepção do outro, onde o outro, não necessariamente, a gente não está trazendo aqui essa parte da generosidade, que nos faz ver as necessidades do outro, mas está diretamente relacionada a eu me perceber e perceber como o outro está me percebendo e como eu quero ser vista. Então, entra aqui toda uma questão de confiança, uma questão de autoafirmação, uma questão de... entram aqui as vergonhas, né? Geralmente sente vergonha de falar em público, de estar com a mãe ou de estar com o pai. Tem essas vergonhas mais acentuadas, né? Não querem ser vistos. Então começa essa percepção de como eu sou visto pelo outro e o quanto isso me abala emocionalmente. Mas daí fala assim, Mari, mas e daí? O que eu faço com isso, né? A questão é, quando a gente pensa nos adolescentes e pensa no homeschooling, o que a gente quer é desenvolver pessoas, cidadãos integrais, né? A gente quer que eles se desenvolvam não só intelectualmente, a gente quer que muitas vezes se desenvolvam em valores, em virtudes,
que sejam boas pessoas, que sejam tementes a Deus, que tenham ali, né, um algo mais na vida, que vejam o sentido dessa vida. Tá? Só que, claro, a gente tem um barro que está sendo moldado. Então, quando criança, a gente molda com muito mais facilidade. Quando chega nessa fase de adolescência, esse barro, a gente pode dizer que ele já está começando a endurecer. É aquela argila que ainda é moldável, mas já não tem a mesma maleabilidade que tem uma criança pequena. E pensando nessa questão do homeschooling, pensando nessa questão também dessa formação integral desse ser humano que está em desenvolvimento, a gente precisa pensar e desenvolver o que eu chamo dos 5 Cs, né? A regra dos 5 Cs. São características, aqui eu vou estar falando, né? São habilidades que a gente precisa proporcionar para que os nossos filhos se desenvolvam por completo. E quando eu falo completo, eu não só estou falando da parte acadêmica, estou falando realmente dessa parte emocional, dessa parte psicológica do adolescente, que ele entra nessa fase de transição. E isso, para ele, é realmente algo significativo. Então, nessa regra dos 5 Cs, a gente pode pensar no seguinte, né? A primeira habilidade que a gente tem que desenvolver nos nossos adolescentes é a questão da competência. O primeiro C, a competência. E aqui a competência é ele se perceber que tem talentos e habilidades, né? Quando a gente pensa na parte acadêmica, é muito fácil a gente ver, poxa, tem habilidade para leitura, tem boa facilidade em cálculos, né? É uma criança, é um jovem, né? Um adolescente muito sociável. A gente consegue trazer e fazer com que eles percebam isso, porque isso é mais palpável. Então, a primeira questão é a competência. E como a gente desenvolve essa competência? Justamente nessa formação que a gente já dá, e geralmente é o cerne da nossa preocupação, né? Na formação acadêmica, na formação musical, nessas habilidades mais específicas para fazer algo, tá? Primeiro C, competência. Segundo C, confiança. E aqui, gente, eu vou colocar assim, digamos, vou grifar essa confiança. Por quê? A confiança é o sentido interno de conseguir fazer algo com eficácia e se sentir valorizada. Qual que é o problema da confiança aqui? Se a gente tem pais muito críticos, se nós somos pais muito críticos, se a gente exige demais, ou dependendo da forma como a gente fala com este adolescente, a gente abala diretamente essa confiança de que eles se sentem capazes ou não de realizar algo. E às vezes se junta, às vezes, com pais que são muito críticos, muito rígidos, com aquela coisa, às vezes, de uma superproteção, um protecionismo. O que eu posso gerar? Eu posso impedir circunstâncias de aprendizado para esse meu filho. Tá? Então, assim, se eu percebo que é algo que ele quer fazer e eu logo de cara já vejo que não vai dar certo, eu falo, ih, olha, desiste, imagina, você não tem condições nenhuma de fazer isso, não tem habilidade, ou não te falta conhecimento, você é muito desorganizado. A gente vai diretamente bater nesse pilar da confiança. Às vezes, se é realmente algo que não prejudique a integridade física ou moral desse nosso filho, deixá-lo tentar bater a cabeça e aprender com o erro, talvez seja a melhor forma. Ele fala assim, realmente isso aqui não dá certo. Então, eu aprendi que eu tenho que fazer de outra maneira. Então, essa questão da confiança são outro pilar que a gente precisa desenvolver para que eles realmente consigam se desenvolver bem. A confiança ou a falta dela está diretamente relacionado à autoestima que esse jovem vai ter dele mesmo. Tá? Então, primeiro C, a competência, segundo C, a confiança, terceiro C, e é algo que aqui é de fundamental importância também, conexão. Quando a gente fala em conexão, a gente realmente fala no relacionamento entre os familiares, relacionamento entre amigos, relacionamento entre outras autoridades e referências para esse jovem.
no governo com venda de arma, com venda de arma. Por favor, se alguém puder fechar o microfone. 200 milhões de 200 dólares. milhões. O cara vendendo... O microfone, pessoal, está aberto. Então, aqui, quando eu penso nessa questão da conexão, é aquilo que eu falei, qual é essa característica desse jovem, dessa criança que está indo para a fase adulta, nesse momento de transição, ela já não percebe os pais como centro e começam a buscar outras referências, tá? Então, se a gente promove isso, beleza. Agora, e se a gente não promove? É uma questão que tem que entrar, tem que receber uma atenção especial nossa. Porque essa conexão, né, são esses laços positivos com familiares, com amigos, com tutores. E como a gente desenvolve isso? Tendo esses grupos, tendo essas referências externas, essas referências positivas externas. Por quê? Na ausência delas, eles vão buscar qualquer referência. E muitas vezes, essa referência não vai ser a mais adequada. Então, assim, primeiro, dentro do que é possível, a gente manter esse relacionamento. E esse relacionamento no homeschooling, ele se mantém. Ele se mantém. Geralmente, a gente tem jovens que são comunicativos, jovens que trazem seus problemas, suas percepções, geralmente tem essa abertura maior na comunicação, mas não é só da família. Não é só da família. Ele precisa também dessas outras referências. Competência, confiança, conexão. Quarto C está relacionado ao caráter, onde a gente vai trazendo aqui esse senso de certo e errado, justo e injusto, a integridade, o respeito, né? E como a gente desenvolve esse caráter? Muito desse caráter está relacionado com os valores familiares que a gente traz e mostra para esse jovem. Sendo que, como eles têm essa capacidade crítica, a gente vai conseguir trazer esses valores na medida que a gente vive esses valores. Então, assim, e valores familiares pode ser realmente o respeito, pode ser a laboriosidade, pode ser a fidelidade, né? Pode ser muitas outras coisas, mas esses valores, eles têm que estar diretamente relacionados às atitudes que a gente traz para esses jovens. É dos pais, ó. E como a gente pode promover essa questão do caráter? Todo o desenvolvimento da espiritualidade, de uma religiosidade para os nossos filhos, uma vez que eles estão presentes em casa, a gente pode estar trazendo isso. Quando a gente também traz essa questão do autocontrole, né? Autocontrole emocional, ou seja, eu estou irritada, eu não vou explodir, eu vou simplesmente canalizar isso. Se eu sou uma pessoa que como demais, um jovem que como demais, poxa, tentar direcionar isso, toda essa questão do autocontrole também vai trazendo esse pilar de caráter. 4 Cs. O 5C, o quinto C está relacionado ao cuidado, tá? E esse cuidado primeiro, essa capacidade realmente de sair de si mesmo e cuidar de algo mais. Onde esse algo mais pode ser, e é bom que sejam pessoas, mas poderia ser uma causa, poderia ser animais, poderia ter outros aspectos desse cuidado. Mas aqui, como a gente pode trabalhar esse pilar do cuidado? Primeiro, cuidando desse jovem, desse adolescente, tá? E quando eu falo cuidando, gente, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque o excesso de cuidado nessa fase também é prejudicial. Se eu não permito que meu filho tome determinadas escolhas, porque eu sei que talvez não sejam as melhores consequências, se eu simplesmente impeço ele de se desenvolver em determinados pontos por uma questão de um cuidado excessivo, isso também é prejudicial, né? Então, o próprio cuidado que a gente tem com esse filho, o cuidado que esse filho tem com outros irmãos ou com parentes mais velhos, né, com idosos, com os avós, com os pais, né? Isso depois pode ser direcionado também a própria uma causa maior, digamos assim, onde ele perceba essa necessidade de cuidado de uma ONG, alguma coisa assim, tá? Então,
Por que desses 5 pilares aqui? A competência, confiança, conexão, caráter, cuidado. Porque a partir daqui, a gente vai estar criando e cuidando não só do acadêmico dos nossos filhos, mas também vai estar suprindo necessidades que são essenciais para o desenvolvimento deles. Tá? Quando a gente pensa nesses cuidados, né? E quando a gente pensa que, assim, determinadas carências desses cuidados, desses pilares, eles vão trazer, né, o que eu vou chamar da segunda parte da nossa aula, que são os desafios emocionais. E você fala assim, Mari, mas nós somos uma família aqui super atenta, né? A gente está aqui sempre presente, a gente está aqui apoiando sempre o nosso filho. Beleza. Só que por que eu quis trazer essas características que são dessa fase? Porque quando a gente não vê que os filhos cresceram, continua simplesmente atuando como quando eles eram pequenos, a gente acaba infantilizando demais também esses adolescentes, tá? Então, quais são esses desafios emocionais, né? Quando eu penso no homeschooling e uma necessidade básica dessa fase, essa necessidade de intimidade. Pensa que é nessa fase que os adolescentes começam, principalmente as meninas, começam a querer escrever no diário, começam a querer ter uma amiga para contar alguma coisa, né? Ficam muito mais no mundo deles, ou seja, assim, se você não cava, não cultiva essa questão da comunicação, você pode simplesmente passar um dia sem se comunicarem de forma efetiva, né? Não é assim, comeu, bebeu, não. É trazer realmente o que está no íntimo desse adolescente, né? Então, isso é um desafio mesmo. Essa necessidade emocional, essa necessidade de intimidade que eles têm, o quanto a gente precisa estar atento para, sem deixar que eles tenham essa intimidade, conseguir também trazer o que está dentro para fora. Essa necessidade de evasão do núcleo familiar, tá? Aqui eu vejo como uma dificuldade, por quê? Porque, assim, nas famílias homeschoolers, no que me incluo, né, a gente está muito presente o tempo todo. A gente está muito presente, então, à medida que os meninos ainda, né, as crianças, vão se tornando adolescentes, eles ainda estão num ritmo, numa dinâmica dos passeios que a gente promove em família, dos encontros que a gente promove em família. Eles estão muito ainda nessa onda do que tudo que a gente fez quando eles eram pequenos. E o que a gente pode causar aqui nesse sentido é essa... Eu pensei em sobreposição, mas não é bem essa palavra. Abafar esse jovem, no sentido de estar sempre tão presente e impedir que eles tenham, digamos, essa autonomia fora da família. E a outra coisa também, dessa questão da autonomia, né, dessa questão de ter boas referências, é que muitas vezes o que a gente tem hoje proporcionando para eles, ou são aulas gravadas, ou pessoas que estão distantes. Então, eles não criam esse vínculo. Eles têm uma afinidade, às vezes, com o professor virtual, mas eles, às vezes, não têm a presença desse professor ou dessa referência, professor não, mas dessa referência. Então, isso é algo que a gente tem que estar atento, porque dentro do possível daquilo que a gente pode proporcionar, que as aulas sejam ao vivo, mais do que gravadas, que tenham pessoas de referência para que sejam modelos para eles, tá? Que a gente também dê espaço para que eles tenham ali alguns momentos, né, que não tem a nossa presença. Então, isso sim é uma coisa que é uma dificuldade, digamos assim, um desafio. Não vou usar a palavra dificuldade, mas desafio. Aqui também, linkado a isso, está a superproteção dos pais. Então, assim, eu não deixo meu filho ir ali comprar um pão,
ou pegar um ônibus, ou chegar de determinado lugar a determinado lugar sem que eu leve e busque. Principalmente aqui na cidade de São Paulo, que tem a questão da violência, no Rio, que tem a questão da violência, a gente tende a segurar ainda mais, né? Porque a gente tem medo. E a gente acaba passando esse medo nessa questão de falar assim, poxa, é uma pessoa, é um jovem, é uma jovem que tem plenas condições de realizar determinadas tarefas, determinados deslocamentos, talvez a gente não permita. Então, essa superproteção, e vai criando o quê? Um pouco essa dificuldade de maturação mesmo, tá? Gente, eu estou trazendo isso e eu queria deixar muito claro aqui para vocês que eu gosto muito, eu tenho, assim, plenas convicções dos benefícios do homeschooling. E vocês que estão aqui, vocês também têm esses benefícios. Mas eu queria trazer um pouco essa percepção de quais são os desafios que a gente tem que enfrentar para que a gente possa também potencializar esses benefícios do homeschooling. Essa questão da superproteção também faz com que esse adolescente perca a confiança de que ele é capaz. Então, é um desafio emocional, porque se eu não me sinto capaz, eu vou me sentir o quê? Frustrado, eu vou ter baixa autoestima, eu não vou ter condições de simplesmente me lançar. Por quê? Porque eu não confio, não acredito em mim mesma. Então, é um desafio que a gente tem que, na medida do possível, dentro de um risco controlado, ir soltando as rédeas para que eles vão provando, né? Tudo bem? Alguém está vindo umas mensagens aqui? Não, tá tudo certinho. Tá, beleza. Então, dessa questão emocional. A outra questão é das amizades, tá? O quanto isso também é um desafio da gente manter essas amizades em potencial. Porque hoje, o que acontece? A gente, lá em casa, os meus filhos chegaram na adolescência, mas a gente já vem caminhando com várias famílias que chegaram na adolescência juntamente com a gente. Então, aquela amizade que começou na infância, hoje eles continuam essa amizade na fase de adolescência, tá? Então, eles têm essa percepção, eles têm esse pertencimento, esse senso de que eu não sou o único, eu tenho amigos que são homeschoolers, eu tenho esse grupo que a gente tem aí muitas coisas em comum, tá? Mas um dos desafios é que muitas vezes a gente tem aí a questão da limitação geográfica. Às vezes nós temos os amigos que comungam dos mesmos valores que nós, que as famílias são amigas, têm os mesmos valores, mas as distâncias são maiores. Então, a gente tem que perceber que se eu não tenho esses amigos que foram cultivados desde sempre, eu tenho que proporcionar situações para o meu filho para que ele possa desenvolver determinadas amizades. Né? Por quê? Porque toda essa questão de pertencimento, toda essa questão de grupo, de afinidade, de se desenvolver dentro de um grupo, isso é uma fase fundamental na própria adolescência. E a gente tem que proporcionar isso a eles. Ah, nossa, mas eu tenho um filho muito tímido que fica muito tempo no computador, ou que é mais tímido e não quer fazer atividade física. São coisas que a gente precisa pensar e tentar contornar essa situação. E a própria autonomia, né? Nesse sentido de permitir que eles tenham essa autonomia, porque a autonomia traz o desenvolvimento, traz as experiências de provar, tentar, fazer, errar, e isso traz o aprendizado. Certo? Agora eu queria trazer aqui, gente, vocês estão tão caladinhos que eu fico um pouco tensa. Queria, né, se vocês quiserem falar, trazer perguntas, né? Eu vou trazer aqui um pouquinho dos desafios do próprio homeschooling mesmo. Desafios de fato, tá? O que a gente vem percebendo? Então, pelo que eu falei, o meu filho mais velho vai fazer 17, eu tenho um que vai fazer 15, e tenho uma de 13. Eu tenho 3 adolescentes em casa, e
e 2 em fase de razão, 8 e 10 anos, né? E depois os pequenininhos. Então, o que a gente vem percebendo? O que eu venho percebendo? Qual é a dificuldade ou os desafios que a gente vem enfrentando, tá? Primeiro, essa questão do próprio uso das telas. E mesmo que seja telas para o aprendizado, acaba sendo de forma excessiva. Então, isso é algo que a gente tem que considerar dentro do que a gente vai proporcionar para os adolescentes, é que, beleza que o computador seja um instrumento de trabalho e de aprendizado, mas a gente tem que compaginar com outras coisas mais práticas também, com presenças de pessoas e amigos, tá? Então, toda essa questão de tela, das videoaulas, de ser tudo gravado, isso é um desafio, de ter esse equilíbrio. Pensa que a gente está numa fase onde tem muita energia, né? Eles têm muita energia, a gente tem que canalizar. Ah, que bom, Vanessa, que está gostando. Olha, a gente tem que canalizar essa energia. E o que é bastante interessante e que ajuda muito a canalizar essa energia é toda a parte esportiva. O quanto é necessário a gente não só proporcionar o bem-estar de conhecimento da mente, do emocional, mas a parte física. Principalmente se nós tivermos meninos, gente, assim, tem que ser uma coisa que tem que ser prioridade. Então, antes mesmo de pensar que eu tenho aqui que dar português, matemática, às vezes né, ciências humanas, ciências naturais, essas outras matérias, eu tenho que pensar como eu vou fazer para esse meu filho, essa minha filha gastar energia. Isso foi um pilar tão importante na nossa casa. Obrigada, Emília. Isso foi um pilar tão fundamental na nossa casa que, assim, toda essa questão do esporte, ele acompanha a gente desde sempre. Mas isso se intensificou muito na fase de adolescência. Então, hoje, a minha rotina dos meninos mais velhos é que se estuda de manhã e à tarde estão fazendo esporte. E fazem muito esporte e ainda assim chegam cheios de energia. Então, imagina se isso não tivesse. Então, Mari, mas aqui não tem. Mari, aqui não... E daí é algo que vocês têm que colocar uma atenção, tá? Um outro desafio que eu vejo para adolescentes, pensando nessa questão do esporte, mas não só engloba adolescentes, é a questão do quê? A gente, né, pelo fato das crianças não terem uma matrícula, às vezes a gente perde a possibilidade de matriculá-los em cursos e esportes que são promovidos pela prefeitura. Isso é um desafio, né? Então, por exemplo, lá na cidade onde eu moro no interior, né? O que geralmente eu tinha? Eu consegui colocar as crianças no judô, na ginástica olímpica, mas quando chegou, por quê? Porque era uma coisa mais local da prefeitura. Quando chegou na parte do projeto Guri, que é aquele projeto de música clássica do estado de São Paulo, se eu não tivesse matrícula, eles não entravam. Então, assim, se eu não tenho essa possibilidade, né, se às vezes eu estou numa situação mais restrita ali economicamente, eu tenho que ver uma bicicleta, um patins, um skate, deixar esses meninos andarem na rua, porque precisa gastar energia e canalizar essa energia para o esporte é um grande benefício nessa fase, principalmente na adolescência, muito mais principalmente ainda com meninos, né, com adolescentes homens. Então, dos desafios, né, que a gente tem essa questão do uso de telas. Gente, eu não considero o desafio intelectual, a parte acadêmica, um desafio. Por quê? Porque hoje a gente tem muito, ainda que seja, a gente tem que ter uma preocupação em relação a isso. Nós temos muitos cursos, muitas videoaulas no YouTube, tem tutores, tem os cursos de apoio que vocês podem fazer uso disso. Então, a parte acadêmica, ainda que seja assim, poxa, entraram na adolescência, a grade curricular aumenta, né? Isso eu não vejo como problema. Por quê? Se esse adolescente, e aqui era uma coisa que eu queria trazer para vocês, na minha situação, que as crianças são homeschoolers desde sempre, né? Eles chegaram aí para a escola quando eu estava ainda no jardim de infância. Então,
eles já têm uma certa dinâmica, uma certa autonomia e autodidatismo de estudarem por conta, né? Geralmente, nessa fase, como eu chego agora? Eu coordeno, eu sugiro, eu trago alguns materiais, eu entendo o interesse desse adolescente, desse jovem, e a coisa tem que ir junta, né? Então, assim, se é um adolescente que começou agora, já a partir do ensino médio, resolveu fazer a educação domiciliar, geralmente esse adolescente ele já tem ali muito intrínseco aquilo que ele quer. Então, quando parte do adolescente, ele já sabe o que ele quer, ele já vai buscar os meios, ele já vai focar ali. Quando são os pais que querem tirar essa criança dessa fase de adolescência? Eu tenho aqui um grande desafio, eu acho que tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Quando um não quer, dois não brigam. Não adianta a gente simplesmente trazer essa questão para o filho se ele não quer, porque muito do estudo vai depender dele diretamente. Com a criança, a gente envolve de forma muito prática. Com o adolescente, determinadas matérias, se ele não quiser, ele não vai aprender. Então, assim, se você é um pai, se você está aqui, se você começou a pensar no homeschooling ou começou já o homeschooling agora, primeira coisa, e por isso das necessidades emocionais, trazer esse filho para perto de você, trazer essa conexão, saber do que ele gosta, quais são as músicas que ele gosta, quem são as pessoas que ele admira, entrar nesse mundo deles, por quê? Porque a partir do momento que a gente entra no mundo deles, eles aceitam aquilo que a gente propõe. Do contrário, não adianta, vai ser bater cabeça. E eu já tive situações de pessoas que falaram assim, Mari, estamos numa situação crítica de relacionamento mãe e filho, ou mãe e filha, e eu quero fazer homeschooling porque eu acho que a escola não é uma boa solução. Tudo bem, você pode até tentar, mas primeiro você tem que chegar nesse adolescente, você tem que trazer ele para perto de você, antes mesmo de trazer o português ou a matemática ou qualquer outra matéria. Então, o desafio nesse sentido. Agora, quando essas crianças já vêm do homeschooling, é falar assim, é motivá-los, é trazer essa motivação. Um outro desafio que eu percebo, que vejo, que às vezes é essa ausência de comparação, né? Então, assim, olha, eu sou bom em matemática e eu me acho, né, a última cereja do bolo, porque eu não tenho esse comparativo. Às vezes perde um pouco essa questão do comparativo com outras realidades e com outras pessoas. Então, nesse sentido, essas provas nacionais, né? Às vezes Olimpíadas, né? Aqui, meu filho conseguiu fazer a Olimpíada de Matemática, na época, através do Kumon. E ele nem fazia Kumon de Matemática, ele fazia Kumon de Inglês, mas a diretora veio, conversou com a gente e inscreveu eles na Olimpíada de Matemática Paulista. Ou, de repente, fazer um simulado, fazer um Enem, fazer uma prova, por quê? Se esse aluno, se esse filho, ele visa o vestibular, ele tem que ter um parâmetro dele mesmo. Porque saber como ele está em relação aos outros é uma questão de conhecimento. Saber que é bom em determinadas áreas e não em outras é uma questão de conhecimento. Né? E quanto mais ele se conhecer, melhor ele consegue se ajustar em termos de carências acadêmicas, falando. Se esse filho não tem uma predisposição para a universidade, ele tem realmente que trazer a parte mais prática possível, né? Um grande desafio nosso que a gente tem também é a gente não consegue proporcionar, por exemplo, programas de jovem aprendiz para as crianças que estão fora da escola. É uma pena. Mas, conversando com uma família, né, uma associação de um outro estado, eles já estão conseguindo, a partir da própria associação, que já está bem estruturada e bem organizada, dar o aval para que esse jovem possa ir, de repente, para o mercado de trabalho, para uma prática de um jovem aprendiz, de um estágio, por exemplo, mesmo não estando matriculado. Então, é um desafio que a gente tem que enfrentar aqui, mas tem outros estados que já estão com isso mais avançado em relação a gente, né? Sobre o que a gente fez, né? O nosso filho mais velho fez o ensejo ano passado.
E uma das dificuldades que a gente teve foi, assim, um ponto importante que nos fez repensar, foi o seguinte, né? Quando ele terminou o 9º ano, de fato, o equivalente ao 9º ano, ele não pôde fazer a prova porque ele faz aniversário no fim do ano. Então, as inscrições que eram em abril, no momento da inscrição, a criança tem que estar, o jovem tem que estar no momento da prova com a idade correta. Como ele era do fim do ano, a prova ia acontecer e ele ia fazer aniversário meses depois. Então, ele não pôde fazer. Nesse sentido, a gente teve um atraso, entre aspas, de 1 ano, né? Por quê? Porque só no ano que ele fez, o ano passado, que ele fez 16, é que ele conseguiu fazer a prova do Fundamental 2. Então, nesse ponto aqui, é um desafio nesse sentido de, primeiro, o que a gente trouxe para ele é que ele não perde 1 ano, ele amadureceu 1 ano, né? Ele vai entrar na faculdade com mais maturidade, ele entra no ensino médio com mais maturidade, se for o caso, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, porque não necessariamente quando terminar ele vai conseguir fazer essa troca. Ah, não, agora eu fiz o Enseja e tô kit com tudo que eu já estudei. Agora eu fiz o Enseja para fazer o Enem, porque a gente tem um prazo aí que muitas vezes não vai bater, né? Então, por exemplo, ele fez o Enseja em setembro, a gente só foi receber o certificado agora no meio de março. Entende? Então, nesse sentido, é algo que tem que ser considerado, porque dependendo se já é esse jovem que está finalizando o ensino médio e quer ingressar na universidade, talvez por conta de idade, ele não consiga fazer as provas características, né, as provas de ingresso por conta dessa questão de data. Então, esses foram alguns dos desafios práticos que eu vejo. É super possível, né, nesse sentido. O que eu achei bacana aqui, eu estava vendo, né? Ah, não, e um outro ponto aqui que eu anotei é a questão do excesso de flexibilidade, que é algo que a gente tem que estar muito atento. Em que sentido? É legal que possa mudar o tempo todo, né, de uma atividade que faria de manhã, faça à tarde. É legal que você possa mudar dias, hoje eu não cumpri a meta, amanhã eu cumpro. Isso é muito, muito bom para os pequenos. Para adolescentes, né, jovens, que começam a chegar aí numa eminência de uma vida laboral, isso pode ser prejudicial. Então, como a gente resolveu essa questão do excesso de flexibilidade? Primeiro, de manhã se estuda, à tarde faz os esportes. Então, como eu tenho o compromisso do esporte, eu preciso focar de manhã. E se essa criança, se esse jovem é um jovem que tem assim, já uma dificuldade, às vezes enrola, não quer cumprir a meta, o próprio esporte entra em jogo, porque foi uma escolha desse jovem de não fazer aquilo que ele deveria ter feito por conta do que seja, preguiça e tal, então vai fazer na hora do esporte. Então, geralmente, isso funcionou como moeda de troca, isso ajudou a estruturar o horário e ter uma rotina, ou seja, tem que estudar de manhã porque à tarde vocês têm compromisso, e é todos os dias esse compromisso, tá? Mas também é uma dificuldade nessa questão, assim, poxa, hora para acordar, hora para levantar, hora para fazer, né? Então, esse excesso de flexibilidade, a gente tem que estar ali bem firme nisso, porque eu fico pensando de como a gente vai forjar jovens que vão entrar no mercado de trabalho se não tem uma hora fixa para acordar. Se não tem, às vezes, uma hora fixa para fazer a refeição, porque cada um come num horário. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? E trazendo esses ajustes para a nossa dinâmica e para a boa formação dos nossos filhos. Então, assim, eu quis trazer um pouco essa experiência nossa, mas também trazer, gente, que os nossos filhos não têm só uma demanda acadêmica, principalmente nessa fase de adolescência. Eles vão ter muitos diálogos internos, eles vão ter muitas
Dúvidas, disse... a rotina é fundamental. A rotina é fundamental sempre, né? Mas também com os adolescentes. E aqui, Lidiane, a ideia também é que eles sejam responsáveis por essa rotina. Que eles sejam responsáveis também pela programação do estudo, que eles sejam responsáveis por estipular essas metas, né? Isso é fundamental. E assim, e como a gente tem que funcionar ali com eles? Orientar, coordenar e acompanhar, e acompanhar, e acompanhar, e ver, olha, não tá legal, a gente volta e recupera. Tem adolescente que, como eu falei, tá focado e vai embora, né? Mas tem muitos ainda que ainda estão nessa fase de amadurecimento, não sabem o que querem, não tem muita noção, não tem uma perspectiva, né? Às vezes falta essa referência laboral mesmo de várias profissões, então isso se resolve muito chamando os amigos, vendo quem trabalha com o quê, vendo se o pai do amigo, ou o tio, ou o sobrinho pode falar sobre aquilo que faz, para expandir um pouco, de expandir um pouco essa questão de uma vocação futura. E agora, se vocês quiserem, tiverem aí, eu deixo um tempinho, né? Acho que eu passei um pouquinho do limite. Deixo aí vocês muito à vontade para perguntar, fazer perguntas. E Bárbara também, fica à vontade. Que bom, vários elogios aqui já, o pessoal agradecendo bastante. Bom, gente, se vocês quiserem enviar qualquer pergunta aqui no chat, aproveitem essa oportunidade, né? A ideia é que a gente possa realmente ter essa troca. Mário, eu quero agradecer já, em nome da academia, por essa palestra, pela sua realmente disponibilidade, porque na rotina é bem apertado, né? Imagina, no sábado à noite, a gente conseguiu esse tempinho aí. Muita generosidade, agradeço aí ao seu esposo e aos seus filhos por emprestarem você um pouquinho para a gente. Deixa eu ver aqui. Estão pedindo para você repetir os 6C para conferir as anotações. São 5, meninas. São São 5. 5. Competência, né? Que é exatamente essa percepção que se tem habilidade das coisas, né? Do conhecimento, de talentos. Confiança, se sentir capaz de realizar as coisas, né? Então, está muito relacionado a aprender com os próprios erros, ter essa possibilidade de tentar. A conexão, né? Que toda essa questão de se sentir pertencente num grupo, então, conexão com os pais, com os amigos, com tutores, o caráter, que a gente desenvolve muito com a religiosidade, né? Ensinando os nossos filhos o que é certo e o que é errado, e o cuidado, né? Que é o cuidado não só dele mesmo, mas o cuidado de outros, de outras pessoas, de outras causas até, né? Pode ser até o cuidar de uma causa, dar um sentido maior para aquilo, daquela de sair de si mesmo e atender o outro. Muito bom. A Ana Luz está comentando aqui que a mentoria da Mari é ótima, que ajudou muito. Mari, se você quiser também comentar um pouquinho sobre esse trabalho, para o pessoal que está aqui conhecer mais e saber onde te encontrar. Gente, o meu Instagram se chama Performar Coach Familiar, né? Eu trabalho com o coaching, né? E o coaching para mães, então, assim, para o equilíbrio na maternidade. Porque às vezes a gente se doa, e de repente aquilo lá começa a embaralhar, a gente começa um excesso de cansaço, já não sabe priorizar o que tiver que priorizar. Então, o coaching, ele dá, assim, um passo a passo, um caminhar de o que fazer, qual o próximo passo para eu chegar, né, a mudar essa situação que está me incomodando. O coaching para adolescentes, ele já é um pouquinho diferente, ele está muito relacionado desse adolescente se conhecer quais são os valores, porque como essa fase de transição, que antes eu era o reflexo dos meus pais, agora eu sou uma pessoa pensante, entre aspas, né? Até daquilo que eu gosto, desenvolvendo um pouco por esse lado do próprio vocacional mesmo, quais são as minhas habilidades, né? Quais são as minhas facilidades, o que eu gostaria de estar fazendo, né? Então, eu trabalho com essas duas questões, com a educação parental, com o coaching familiar, e a mentoria para homeschooling, gente,
é para aquelas mães que querem começar o homeschooling, ou já começaram e, de repente, não estão dando conta, não estão se encontrando ali. Então, eu falo muito sobre rotina, sobre dinâmica, sobre o que a gente vai priorizar dentro do ensino, dentro do estudo, porque as mães que geralmente me procuram elas não têm carência de material, elas têm excesso de material, e às vezes se perdem ali, não sabem o que vão fazer, né? Tem, às vezes, uma dificuldade de gerenciar muitos filhos fazendo homeschooling, então... 1, 2, eu tenho um bebê, eu tenho um adolescente, eu tenho um bebezinho de 2 anos. Como que eu lido com isso? Como que eu gerencio isso? Então, a mentoria vem com essa ideia de ajudar essa mãe a se reestruturar dentro dessa dinâmica, dessa rotina, no homeschooling, daí é focado para o homeschooling. Colocaram aí o performar. Se tiverem mais alguma dúvida, gente, né, curtam lá, comentem também, podem me procurar por lá. Nesse sentido de ajudar, porque tem muita experiência minha, mas também muita experiência que eu trago das próprias famílias que eu atendo, né? Às vezes, a dificuldade de uma pessoa, ela ajuda muito outras, né? Só que daí, no caso da mentoria, é essa atenção focada que a gente vai estar olhando para a sua dificuldade dentro dessa dinâmica. E é isso. E gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos, a participação, como eu estou aqui, vocês também estão, né? Então, honrar aí a presença de vocês e agradecer pela participação de todas. Agradecer pelo convite, Bárbara. Imagina, eu que agradeço. Vocês têm mais alguma dúvida? Aqui. Obrigada, Fernanda. Que bom que vocês gostaram. Gente, adolescente é uma coisa que, assim, eu estudo muito, muito, muito para entender a cabecinha deles, né? Como eu falei, são 3 adolescentes aí, tem um que já está numa fase, ainda está com 10 anos, mas já se acha. Então, a ideia é realmente a gente entender, conhecer, para melhor atuar, né? Porque, às vezes, a gente simplesmente conhecer uma forma de falar, de conversar ali, facilita com que eles se abram. É aquilo que eu falo, né? Uma coisa simples, da pergunta. A gente sair de perguntas genéricas. Como foi seu dia? A resposta vai ser bem. E acabou o assunto, não tem mais conversa, né? Todo esse uso excessivo das tecnologias, o quanto isso é prejudicial. Então, é uma coisa que eu estudo bastante também, né? Porque é uma realidade hoje em dia. Fone de ouvido, celular, computador, às vezes tudo ao mesmo tempo, tudo junto, misturado, né? E a gente vai trazendo esse momento que já é de mais introspecção para um excesso, às vezes, de exclusão, né? Tem os casos dos adolescentes do quarto, né, que já chegam no caso extremo, não são casos de famílias homeschoolers, porque a gente geralmente está muito presente, a gente está muito preocupado, mas eu quis trazer também o que a gente pode causar com esse excesso de preocupação, que às vezes tolir mesmo o desenvolvimento deles. Então é isso. Agradeço mais uma vez. Mari, agradeço muito sua presença, agradeço também todo mundo que nos acompanhou aqui ao longo desse dia. Estamos mantendo a mesma quantidade de pessoas desde cedo, assim, cerca de entre 50 e 60 pessoas acompanhando. Eu achei muito bom, principalmente porque é um evento muito intenso, né, de um dia inteiro. Agora a gente diminuiu um pouquinho porque a gente dividiu em 2 salas, né? Os adolescentes foram para um lado, os pais para cá, para a gente ter esse momento mais focado. Então, quero agradecer muito esse empenho mesmo de vocês, de tornarem isso possível, de realmente levarem a sério esse encontro, que, né, pode trazer tanto benefício para a vida, para a rotina da família de vocês. Como a gente já está, né, com um horário mais avançado, vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente começa novamente, temos o nosso segundo dia de evento, e começa às 1h30 da tarde, tá bom? Então, vocês podem conferir lá a programação. Mas, em resumo, né, às 1h30 a gente vai ter um momento dividido também, só que vai ser garotos para um lado e garotas para o outro, que a gente vai falar, né, nos meninos vai ter uma palestra do Thiago Rocha sobre, o tema por trás das espadas e dos escudos, né, o ideal da nobreza. Então, os meninos que gostam bastante desse imaginário medieval, a gente vai falar também dessa
dessa virtude desses heróis, né, desses cavaleiros, né, o que os motivava e que continua motivando os rapazes, ou deveria continuar hoje. E as meninas vão falar, o tema vai ser Entre Flores e Cores, descobrindo seu próprio estilo, com a Jéssica Valentim, que foi repórter e atualmente trabalha bastante nesse campo da moda, da elegância. Enfim, as meninas vão adorar. Depois desse evento, dessas duas atividades, a gente vai ter um outro momento para pais e filhos, que a gente vai ter uma apresentação da Faculdade de Filosofia à Distância da Academia Atlântico, com o Gustavo França, que é bem legal para quem... A gente está trazendo algumas faculdades, né, como vocês estão acompanhando, para quem está nesse momento de discernir qual caminho seguir, é bom conhecer boas opções. E depois, às 4, novamente um momento em que a gente vai separar o grupo dos pais e dos adolescentes. Os pais vão ter uma conversa sobre namoro com a Carla Cal, e depois, e ao mesmo tempo, os filhos vão ter uma palestra com o professor Rodolfo Braga, que o tema é Guia de Sobrevivência à Universidade. Como impactar o ambiente universitário sem se deixar arrastar por ele. Tá imperdível também. Então, desejo uma boa noite, um bom descanso para cada um aqui. Mari, para você também, muito obrigada mais uma vez. E nos vemos então amanhã com o nosso segundo e último dia do Encontro Nacional Virtual de Adolescentes Homeschoolers. Boa noite. Obrigada, Bárbara. Boa noite, pessoal.